Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Como vão todos? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é dia 26 de agosto de 2022, sexta-feira. Uau, chegou, né? Enfim, chegou a sexta-feira, né? Enfim, chegou a sexta-feira, já estamos aqui nos arrumando nossas coisas, né? Para irmos aí para o Rio de Janeiro. Tá todo mundo arrumando a comida, a comida que vamos levar, né? Para fazer lanche durante a noite aí, preparando tudo, tá tudo preparado, preparando os certificados de batismo, né? Os irmãos que viajaram já chegaram agora de manhã lá no Rio de Janeiro, o irmão Alex. A irmã Wanda já está correndo lá também, né? Tudo que precisava ser comprado já foi comprado, né? Para fazer lá o café da manhã, para fazer a limpeza do ambiente, enfim, tudo, né? Os nossos obreiros lá no Rio de Janeiro estão correndo já fazendo, né? Tudo que precisa. E a gente aqui, então, vamos terminar a oração e já vou sair para Curitiba, né? Hoje vai ser um dia corrido. Vai ser um dia bem corrido, vai ser um longo dia, né? Mas tá bom, amanhã esse dia acaba, né? Amanhã esse dia acaba. Hoje amanheceu a maioria das pessoas, está repercutindo bastante, né? A entrevista do ex-presidiário, né? Do ex-presidiário ontem na Globo, estava bastante nervoso, né? Falou bastante bobagem. Eu falei, tá bom também, né? Está bom também, né? Tá bom também. Tu vai caminhando aí e cada um dando aquilo que tem para dar, né? Cada um dá aquilo que tem para dar. É assim que funciona o mundo, né? Aliás, eu quero falar sobre isso hoje, né? Sobre a carne e sobre o Espírito Santo, né? Eu quero falar sobre isso hoje. Sobre a carne e sobre o Espírito Santo. O que é viver na carne, o que é viver no Espírito Santo. Eu quero falar isso para vocês hoje um pouquinho. Eu quero tratar aqui com vocês hoje sobre esse texto que o Senhor me trouxe e a gente vai conversar um pouco sobre essa palavra. Eu creio que você, se você puder fazer o favor, abrir a sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, tá? Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu não assisti a entrevista do Lula, eu na verdade fui jantar ontem. Um restaurante aqui pertinho da minha casa. E a televisão estava ligada lá, eles estavam, os garçons, né? Estava vazio, não tinha ninguém ontem aqui. Estavam assistindo a entrevista, mas eles assistiram 5 minutos, eu vi 5 minutos só. Chegou o dono do restaurante e trocou de canal. O povo tá meio sem paciência, né, para essas coisas aí, né? Então eu também não vi entrevista, só li alguma coisa hoje, mas ainda não tive tempo, né? Não tive tempo. Mas eu queria que vocês abrissem o livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Se você puder fazer o favor de abrir, por favor. Romanos fica logo depois de Atos dos Apóstolos, tá?
Você passou Atos ali dos Apóstolos, já vem Romanos, aí tá bem facinho de você achar. É legal? Vamos lá, eu não quero demorar hoje, eu quero fazer a nossa oração para eu poder sair, né? Eu tenho algumas coisas para fazer em Curitiba ainda antes da viagem e tenho que fazer a live lá, desdobramentos, eu vou fazer lá em Curitiba, né? Então eu não posso demorar muito. Tá bom? Vamos lá? Vocês me ajudam aí? Romanos, capítulo de número 8. Encontrou aí já na tua Bíblia? Romanos, capítulo de número 8, por favor. Achou já? Fica logo depois de Atos dos Apóstolos. Irmã Íria, bom dia, Deus abençoe a senhora. Tá? Romanos, capítulo 8, verso de número 1. O Oliver está do lado de fora, batendo na porta, latindo que ele quer entrar. Esse é meu cachorro, é fogo. É barbaridade. Vou esperar um pouquinho você achar. Deixa eu passar uma mensagem aqui enquanto eu espero você encontrar o texto. Vamos lá? Já encontrou? Encontrou? Eu vou ler o texto então, tá? Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Tá legal? Diz assim o texto, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Vamos orar? Feche os olhinhos aí para a gente orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, papai, com a tua presença, que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da tua palavra, e que ela possa ser revelada de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. Em nome de Jesus, Senhor, e assim tenhamos a fé no Senhor Jesus aumentada.
Amém e amém. O apóstolo Paulo, ele é alguém muito inteligente, foi alguém muito inteligente, estudou muito. E é um pouco difícil de você entender as coisas que ele escreve. O próprio apóstolo Pedro, na sua carta, diz isso. Ele diz: nosso irmão Paulo, por muito estudar, escreve coisas de difícil entendimento e muitos deturpam as escrituras porque não entendem. É verdade. Então muita gente se utiliza de textos do apóstolo Paulo para ensinar heresias porque não consegue compreender de fato aquilo que está escrito ali, né? Então eu queria que você olhando aqui para mim, no capítulo 8, no verso de número 1, a gente vai ler aqui verso a verso, tá? Vamos lá? Diz assim, ó: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não ter nenhuma condenação significa que você não precisa ser julgado, você concorda comigo? Existem algumas igrejas dizendo que todos passaremos pelo Apocalipse, por exemplo. Mas isso não é mentira. É mentira, né? Por quê? Porque os santos serão arrebatados. Porque há uma medida de justiça no céu. Então, se quando nós chegarmos no tempo de vivermos o Apocalipse, e ele está perto, a nossa geração vai viver isso, a minha geração, que tem 50 anos, né? Se eu não for recolhido, se eu não morrer até lá, mas a nossa geração vai viver isso, o livro de Apocalipse nós vamos viver. Mas nós vamos viver o princípio só da tribulação, né? Um princípio. E então seremos arrebatados. Por que isso vai acontecer, pastor? Porque a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Se não tem condenação para você, porque você vai ser julgado. Entendeu? Então, se nós andamos em Cristo, bom dia, Jeff. Se nós andamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, oi Jane, bom dia. Se nós estamos em Cristo, se nós vivemos em Cristo, se nós não somos inclinados para a carne e as coisas da carne, então nenhuma condenação há sobre nós e sobre a nossa vida. Agora, no verso de número 2, a gente precisa observar o seguinte, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Jesus Cristo, através da graça, me livrou da morte. De que morte o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que a gente não vai morrer? Não. Ele está falando que a nossa alma, que o nosso espírito não vai morrer. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós não vamos viver a segunda morte, não a primeira. A primeira, nela, quando Jesus voltar e o arrebatamento acontecer, todos nós vamos morrer aqui nesse mundo. Você vai morrer, vai cair duro ali no chão, vai morrer. Porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não vão entrar no reino do céu, aquilo que é corruptível não vai herdar o que é incorruptível. Então, quando ele fala que ele nos livra da lei do pecado e da morte, ele está falando que ele nos livra da condenação eterna, e não de eu e você morrer, que é uma coisa diferente. Amém? A gente continua no 3, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Quem estava enferma? A lei. Porque a lei ficou doente por causa do pecado da carne. Entendeu? Então o pecado da carne, né? Espírito da vida, lei do Espírito da vida é a nova aliança em Cristo.
Então ele faz aqui, ô Gil, então ele faz aqui uma alusão entre a lei, o Velho Testamento, e a graça. Então quando ele fala lei do Espírito e vida, ele está falando da graça. Quando ele fala lei da carne, ele está falando do Velho Testamento, das leis cerimoniais. Ele está falando do sábado, ele está falando da carne e porco, ele está falando do olho por olho, do dente por dente, ele está falando desse tipo de coisa. Ok? Que passou já, ficou para trás. Tá? Que bom. E ele continua dizendo assim, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ele diz assim, Deus enviou Jesus Cristo em carne, como eu e você, a gente está no capítulo 8, no verso 3 de Romanos, tá? Então, Deus enviou Jesus Cristo em carne, é o que ele está falando aqui, ó, em carne do pecado, vírgula, pelo pecado condenou o pecado da carne. Então, pelo pecado, pastor, mas é uma redundância? Não. Ele está falando que a carne do pecado, através da carne do pecado, o pecado foi condenado. Como assim, pastor? Quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, a carne matou o pecado. Então, pela carne do pecado, o pecado foi morto. Mais uma vez, eu estou dizendo para você. Então, pela carne de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é isso que ele está falando aqui. Então, o seu Filho em semelhança da carne do pecado, o seu Filho em semelhança da nossa carne, que é a carne do pecado. Então, pela carne do pecado do seu Filho de Jesus Cristo, pelo corpo físico de Jesus Cristo, foi morto o pecado. Aonde? Na cruz. Quando Jesus morreu, ele matou o pecado. Entendeu? E quando eu digo ele matou o pecado, não é que o pecado não vai acontecer, que eu e você não vamos pecar. Quer dizer que a lei do pecado morreu. Porque a lei do pecado dizia que se você pecasse, você tinha que morrer. Essa era a lei. Matou, você tem que morrer. Se você cometeu um crime, você corta a mão. Então a lei era essa, agora não. Agora a lei do pecado morreu e agora veio uma nova lei. O que é a nova lei, pastor? O Novo Testamento, nova aliança, por isso que a velha ficou para trás. Entendeu? Por isso que a velha ficou para trás. Então ele continua no verso 4 dizendo assim, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então a justiça da lei se cumpriu em Jesus Cristo. A lei veio até Jesus. Jesus, ela acabou. Você veja como a Bíblia é muito clara, né? São as pessoas por aí, né? São pessoas aí que estão querendo confundir a tua cabeça, mas ela é muito clara, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça da lei cumpriu-se em nós. O pecado de fato foi morto. Aonde, pastor? No Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então Jesus Cristo se fez pecador por nós, porque ele não tinha pecado nenhum. Né? Isaías 53 fala que como uma ovelha muda, ele foi levado à cruz do Calvário, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e todas as nossas enfermidades foram levadas por ele na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo, ele representou toda a lei, veio nele, porque Jesus Cristo era judeu, você não pode esquecer isso, e ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Principalmente os adventistas falam isso, mas a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. Veio, é verdade, ele veio e cumpriu, até a morte, quando ele morreu, a gente está em Romanos 8, estamos no verso 4 agora, quando Jesus morreu, a lei morreu com ele. Entendeu? E quando Jesus renasceu, renasce com ele agora a lei do Espírito e da vida. Porque agora em Jesus Cristo, eu e você somos perdoados do nosso pecado. Agora em Jesus Cristo nós somos renascidos. Quem morreu com Jesus, ressuscita com Jesus. E esse mecanismo continua funcionando na conversão dos santos. Pastor, o que é a conversão dos santos? Aquele cara que não acredita em Jesus, aquele cara que não confia em Jesus, aquele cara que não conhece Jesus. Quando ele conhece Jesus, ele tem a consciência do pecado, pelo Espírito Santo traz a ele a consciência da justiça, do juízo e do pecado, é o Espírito Santo que faz isso.
Então ele tem consciência do juízo, que ele vai para o inferno, ele tem consciência do pecado, ele vai para o inferno porque ele pecou, e ele agora tem a expectação do seu pecado, ou seja, agora ele tem a possibilidade de se ver livre dele. Como? Descendo as águas do batismo, e assim sendo lavado e remido. O batismo ele tem esse simbolismo do perdão do pecado. Então quando a pessoa entra na água, por isso você se batiza quando você tem consciência, quando você entende o pecado, quando você entende as coisas, então você mergulha naquela água, é como se você estivesse sendo sepultado na terra. Esse é o simbolismo do batismo. E você desce totalmente debaixo da água, a água fecha você, é como se você tivesse morrido, sido enterrado, coberto pela terra. E de repente você sai da água, é como se você estivesse ressuscitando, sendo agora lavado, limpo e remido. Todo o seu pecado ficou lá naquela água e você saiu daqui agora uma nova criatura em Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus. E todo aquele pecado, aquela lei que ia matar você do pecado, ela foi sepultada nas águas. Esse é o simbolismo do batismo. Entendeu? Então, o que o apóstolo Paulo está falando, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós andamos segundo o Espírito Santo. Morreu também, Helena. A lei de guardar o sábado morreu também. Um outro dia eu vou mostrar para vocês o apóstolo Paulo falando isso claramente, na carta aos Coríntios. Então a lei, ela morreu em Cristo, ela acabou, ela cessou em Cristo. E agora Jesus Cristo trouxe uma nova aliança. Uma nova aliança, porque a velha morreu. Entendeu? Uma nova aliança. A velha morreu. Então agora quando nós descemos as águas do batismo, quando nós descemos as águas do batismo, nós então descendo as águas, nós deixamos todo o nosso pecado ali, toda a nossa imundícia. É isso que simboliza o batismo, porque nós estamos conscientes de que nós aceitamos a Cristo, nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós reconhecemos Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nós então agora, crendo em Jesus Cristo, nós descemos as águas do batismo e ali quando nós saímos limpos. Amém? Limpos. O verso 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você entendeu? Então, todas essas religiões, essas igrejas que são segundo a carne, o que é a carne, pastor? As leis do homem, não as do Espírito Santo. Entendeu? Não, as do Espírito Santo. Por quê? A irmã Cristina está fazendo uma pergunta pertinente. Mas depois do batismo, nós não vamos pecar de novo? Vamos. Mas agora nós estamos debaixo do novo pacto, da nova aliança. E Jesus disse, se alguém pecar 7 vezes, Jesus disse 70 vezes 7. Cada vez que alguém pecar e se arrepender, perdoa os seus pecados. Então toda vez que você cometeu um pecado, porque agora a tua carne é pecadora, né? O Petrucci disse, a carne pode ser santificada? Não, a carne não é santa, mas quem está dentro da carne é santo, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dentro de nós e ele nos santifica. Então quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos santificados por ele. Não há um homem só na terra santo, ninguém é santo, santo é Jesus. Mas quando Jesus está em nós, nós estamos santificados pela presença de Jesus Cristo. Entendeu? Somos santificados pela presença de Jesus Cristo. Por isso você tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está aqui na frente. E diz assim, o verso 6 diz assim, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, por que você não vive em paz? Porque a tua vida é inclinada para a carne. Porque você vive brigando, porque você vive discutindo, porque a tua casa está suja, você vive discutindo porque suja a tua louça, você vive discutindo porque o teu salário não dá, você vive discutindo porque os caras tomam banho e demora muito, você discute porque o gerente do banco não te atende. Então você é uma pessoa inclinada para a carne. Quando você for uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, em tudo você vai dar glória a Deus,
né, que todas as coisas são boas com contentamento. Veja, estou te dando versículos da Bíblia, que você, se alguém mandar você andar 1 milha, você vai andar 2, se alguém quiser tomar a tua capa, você vai dar também a tua túnica, você vai estar andando inclinado para o Espírito e pelo Espírito de Deus. Então a tua vida vai ser uma bênção, você vai ser feliz, você vai ser tranquilo. Não é porque as coisas ao teu redor mudaram, é porque o teu conceito a respeito das coisas mudou. Entendeu? Quem muda são os seus olhos, não são as pessoas. Quem muda são os seus ouvidos, não são as coisas. O barulho continua o mesmo, mas o seu ouvido ouve diferente. Por quê? Porque o seu corpo não é mais inclinado para a carne, o seu corpo agora é inclinado para o Espírito. E você agora consegue entender que quem age naquele mundo é Satanás, que este mundo aí de fora pertence ao diabo, é dele. Que nós somos viajantes e peregrinos no mundo estranho, nós não pertencemos a esse mundo, por isso a gente não consegue se conectar com ele. Muitas vezes nós ficamos pensando, pô, mas não é possível, será que eu estou errado, porque nada dá certo, eu vou ali, não dá, vou ali. É que você é diferente, irmão. E você não vai mais conseguir em Cristo, você não consegue mais se enquadrar nesse mundo, se ajuntar, você não consegue mais andar numa roda de amigos, que é todo mundo do mundo, que daí os caras só bebem, fala de putaria, fala de sacanagem, fala disso, e isso não está mais no teu coração, isso já saiu do teu coração, então isso para você não cabe mais, aí fica um assunto pesado, fica chato, você fala, pô, mas não é possível, eu não consigo mais andar no meio dos meus amigos, eu não consigo mais ir jogar bola, ficar com os meus amigos tomando cerveja, porque o negócio não tá mais legal, porque você não faz mais parte desse mundo, você foi separado, você foi lavado e eles estão sujos ainda. Então o limpo não consegue andar com sujo, e se mostra essa diferença, ela começa a se tornar cada vez mais aparente. Você já não consegue mais naquelas reuniões escutar aquela mulherada falando aquele monte de bobagem. Você já começa a se sentir mal, você já não acha mais legal as pessoas ficarem falando mal das outras, você já não gosta de ficar mais no meio, você vai se auto-excluindo. Mas quem vai fazendo isso com você? É o Espírito Santo de Deus que está em você. Porque o Espírito Santo de Deus que está em você vai te santificando e vai fazendo você se inclinar para o Espírito, para o próprio Espírito Santo. Então vão haver roupas que você não vai querer usar mais, você vai olhar e falar, não, mas essa roupa está muito indecente, eu não vou usar. Em outros tempos não teria problema nenhum, mas agora os teus olhos vão olhar e já não vão gostar daquilo, porque você mudou. Entendeu? É isso que a Bíblia está falando. Não é o mundo que está ruim, é você que melhorou. É você que mudou teu conceito. E você vai começar a ver a diferença das pessoas. E você vai estar se incomodando, você vai começar a se incomodar com coisas que você não se incomodava mais. Você vai assistir uma novela, por exemplo. Né? Vai assistir uma novela. Você vai falar, nossa, mas eu não consigo assistir mais esse negócio, porque já o Espírito Santo te incomoda, porque aquilo é só pecado, sacanagem, mentira, palhaçada. Entendeu? Você vai começar a se afastar disso. E é uma coisa completamente natural, em função disso aqui, ó. Porquanto, ao verso 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a inclinação para a carne é você gostar das coisas da carne, é você se sentir satisfeito com as coisas da carne. Então, quando você se sente satisfeito com as coisas da carne, quando você se sente inclinado às coisas da carne, você é inimigo de Deus. Entendeu? Gera uma inimizade entre você e Deus, por isso que muita gente é inimigo de Deus. Ah, você vai pro crente, você só fala de Jesus, você só tem isso na tua boca, meu Deus, tudo para você agora, a igreja, aquele pastor, nossa, agora você só quer saber de falar isso. As pessoas são inimigas de Deus, porque elas têm uma inclinação para a carne. Entendeu? É simples. É simples. Então você vai começar a perceber que você está diferente. Então não foram as coisas que mudaram, não são as pessoas que mudaram, foi você que mudou. É isso aí, você vai perdendo o desejo pelas coisas da vida. Isso é igual quando você faz cirurgia bariátrica, igual o pastor fez, e aí você perde a vontade de comer tudo aquilo que te faz mal. Se eu comer gordura, me faz mal. Se eu comer açúcar, muito açúcar, me faz mal.
Então, quando eu vejo uma coisa que é muito doce, me dá um arrepio. Porque eu sei que se eu comer, eu vou passar mal. Meu cérebro sabe disso. Então, ele já tira aquela vontade dentro do meu coração. Olha aquele troço que é muito... Eu como coisa doce, eu gosto, mas não pode ser muito doce. Tipo leite condensado. Eu não posso comer. Se eu comer, eu passo mal. Gordura, a nata, se eu comer, eu passo mal. Então, já não como mais bolo de nata. Eu adoro, mas eu não como. Então, quando eu olho, já falo... Eu como de goiabada, por exemplo. Vou comer sonho. O sonho preferido que eu gosto, bolo frito, né? É de nata. Eu olho aquele e falo, meu Deus, se eu comer isso, tem gordura que vai me fazer mal, mais a lactose, mais o açúcar, ou seja, não vou comer. Então, o que você quer? Um sonho? Quero. De leite condensado? Não. O que você vai comer? Eu vou comer um de goiabada. Ou um de creme de, sei lá, de outra coisa. De baunilha, por exemplo, né? Que eu gosto. Entendeu? Então o pecado é assim, quando a gente se converte a Cristo, o cara vem e convida você, e vamos sair para ir lá naquela festa, você já, não, você sabe, vai te fazer mal. E vamos ali no bar tomar uma e jogar, você, não vou, Deus, cara, e aquele ali virou crente, agora tá um saco, não faz mais nada, não vai jogar bola, não vai beber, não vai fazer, porque você começa a se sentir incomodado com a companhia. Com as coisas que as pessoas falam, com as coisas que as pessoas fazem, isso começa a te incomodar, e daí você já não fica mais satisfeito, entendeu? Isso aí é igual uma pessoa te convidar para assistir o jogo que não é o teu time, é o teu time contrário. Por exemplo, o pastor torce para o Palmeiras, o cara fala, ei, vamos ali assistir o jogo do Corinthians. Eu não vou, eu não gosto do Corinthians, eu sou palmeirense. Você entendeu? Eu estou só fazendo uma figura de linguagem, depois não fica bravo dizendo que eu estou falando mal do Corinthians, eu estou fazendo uma figura de linguagem. Porque já saiu do teu coração aquilo, e você não vai lá para ficar passando raiva. Entendeu? Aí a gente continua no 8, diz assim, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que as pessoas têm uma vida miserável? O cara está doente, ferrado, desempregado, numa situação desgraçada, não vai para frente, e daí você ora, Deus não muda a vida daquela pessoa, porque a pessoa que está na carne não agrada a Deus. Simples. Você ajuda quem não agrada a você? Você passa aquele cafezinho gostoso para pessoas que você olha e você nem gosta? Deus é a mesma coisa, irmão. Então veja, eu vou ler aqui mais uma vez o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entendeu? Não podem agradar a Deus. Que bom, Maria Luísa, graças a Deus. Né? Isso aí. Marta Salgueira, é isso aí, a gente vai ficando seletivo. Nós vamos começar, vai ser natural isso com você, você vai começar a selecionar suas amizades, você vai começar a selecionar os lugares aonde você vai começar a selecionar as coisas que você vai fazer, porque tem coisas que já não rola mais, entendeu? Não rola, a gente já vai ficando velho, já vai ficando chato, é normal, né? Eu, principalmente, sou chato pra caramba, tem um monte de coisa já que eu não gosto mais. Aí, quando você tem Jesus ainda, pior ainda, né? Então o verso 9 diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Então, se o Espírito Santo está em você, veja o que a Bíblia diz, se é que o Espírito está em você. Então, vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que aonde a sensualidade está, o Espírito Santo não está. Sensualidade. Então, quando você vai, é muito simples, por exemplo, eu vou falar dos homens, não vou falar das mulheres, não vou falar também. Você vai numa igreja, por exemplo, e tem lá um pastor, eu vi um esses dias barbudinho, assim, de óculos, né, todo hipster que fala, né, esses barbudos aí, essa moda. O cara com uma camisa justa, de seda, com os botãozinhos abertos, com o peito de fora, com uma calça justa, ele parecia o John Travolta naquele filme de 1970 lá. Só que a barra da calça era justinha, toda justinha, né, com as protuberâncias do seu corpo todo aparecendo, magrinho, né, corpo atlético, tipo fortão, barbudinho e tal, em cima do púlpito pregando. Isso é sensualidade, irmão. Então a Bíblia diz que onde está a sensualidade, o Espírito Santo de Deus não está. Eu não estou falando nem das mulheres, que você vê uma mulher pregar, né, e ela está com aquele cabelão lindo, com os brincão cheio de coisa e está com as coisas tudo aparecendo. Como assim?
Com as pernas tudo de fora, pregando? Não pode. Não pode. Você quer ficar com as pernas de fora, vai na praia, vai na piscina, tá tudo bem, não tem problema. Mas na igreja, em cima do púlpito, e dizer que Jesus está te usando, então a Bíblia é mentirosa. Estou dando um exemplo dentro da igreja. Entendeu? Então não pode haver, o Espírito Santo não se mistura com a sensualidade. E a maioria das pessoas hoje, ou pelo menos algumas pessoas que não têm o poder de Deus, não são cheios do Espírito Santo, eles atraem você pela sua aparência. Muita gente é assim. Atrai você pela sua maneira de se vestir, o seu jeito de falar, de se manifestar. Eles criam um tipo. Entendeu? E muita gente vai nessa onda. Nossa, aquele pastor é uau, que lindo, olha, nossa, hoje ele está de calça justa, Jesus está aí, irmão, nesse negócio, né? Então a gente precisa ter bom senso, né? O inferno é real, irmão. Então veja o que esse texto está falando. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se o cara está no mundo, se o cara está na moda, né? Modinha, hoje as igrejas são modinhas, pastor, é tudo modinha, né? Eu não estou dizendo que usar barba é pecado, eu não estou falando isso, tá? Não estou falando isso mesmo porque Jesus usava barba, Pedro usava barba, todo mundo usava barba, eu não tenho nada com a barba do cara, é problema dele. Né? Quem tem problema com isso é a mulher dele, se gosta, se não gosta, eu não tenho nada com isso, mas o estilo do cara é um estilo de moda, né? Então a moda é mundana. Então o mundo não pode ditar moda dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ir para a igreja com uma saiona arrastando no chão. Eu não estou dizendo isso. Entendeu? Eu não estou falando isso. Né? Eu, quando vou fazer as minhas roupas, o meu alfaiate faz os meus ternos, por exemplo, eu falo para ele, eu quero calça folgada, eu quero pregas nas minhas calças, porque eu quero que elas fiquem folgadas, eu não quero que elas... Aí ele fala para mim assim, pastor, mas a moda agora é sem prega, calça. Eu falei, mas eu não estou na moda. Eu não estou aqui para fazer uma calça da moda, eu quero que a moda se dane. Eu tenho que ficar bem vestido, porém com decência. Entendeu? Então a gente precisa ter este cuidado. Você está solteira e você quer casar, e por causa disso você vai andar com as coisas de fora? As pessoas não vão casar com você porque você tem umas coisas bonitas, as pessoas vão casar com você porque você é bonita, é diferente. Porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, porque você tem um bom caráter. Entendeu? Então não são os nossos predicados físicos que vão fazer com que a gente seja melhor ou pior. A gente precisa aprender isso. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ter ordem e decência. Entendeu? Ordem e decência. Você pode andar bem vestido, elegante, porém decente. É simples, porém decente. Né? Então a gente continua o texto, o verso 9, dizendo assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Posso abrir aqui um parênteses e falar para você, por exemplo, sobre questões de guerra em países que não são cristãos. Perseguição, países que não são cristãos. Quem é que persegue os cristãos no mundo inteiro? Qual é a religião que persegue o cristianismo em todo o mundo? Por quê? Porque os caras têm o espírito do anticristo. Entendeu? Vamos para frente. 10. E se Cristo está em vós, veja que ele está perguntando, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. A tua justiça? Não, a de Cristo. Tá? 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, veja, eu vou parar na vírgula aqui. Olha o que ele disse no verso 11. E, vírgula,
Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, quem é que ressuscitou Jesus Cristo? O Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito de Deus está em você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, vejo o poder do Espírito Santo de Deus. Ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. Tá? Então ele diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, mora em você. Então, o Espírito Santo de Deus, ele mora na igreja ou ele mora em você? Onde o Espírito Santo mora? Em você ou na igreja? Então, quando você vai numa igreja física, o Espírito Santo de Deus está lá ou ele vai em você? Você vê como as pessoas mentem para você, né? Entendeu? Ah, mas se você não for na igreja física, você não está em comunhão com Deus porque o Espírito Santo está lá. Mentira, o Espírito Santo está aqui, está em mim comigo, está com você. Nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, a nossa igreja está em comunhão. Mesmo ela sendo virtual. Por quê? Porque Deus é Espírito. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Você não precisa estar em algum lugar para você estar no Espírito Santo. Não, isso é mentira. O Espírito Santo está em você. Pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Aqui. Aqui. Então você pode estar nos Estados Unidos, como o irmão Irã está nos Estados Unidos, e ele está em comunhão com a igreja. Como é que as pessoas dizem que a igreja virtual não tem comunhão? Quem fala isso? Quem não conhece a Bíblia. Entendeu? Porque o Espírito Santo está em nós. E a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali o Senhor está. Nós estamos em 2.000 pessoas agora reunidas aqui, orando, lendo a Bíblia, aprendendo, estudando. Nós não estamos reunidas em nome do Senhor Jesus? Sim. Então nós estamos em comunhão? Sim. Então a igreja virtual é bíblica? Sim. Sim. Sim, você estando aqui, você está congregando na sua igreja, sim, em comunhão com Cristo. Muito mais do que em determinados lugares aonde você vai que não tem o Espírito Santo. Então vamos continuar? E diz assim, o verso 12 agora, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, você não consegue viver pelo Espírito vivendo também as obras da carne. Quais são as obras da carne? O adultério, a prostituição, a mentira, a inveja, a sacanagem, o roubo, o furto. São as obras que o teu corpo produz aí nesse mundo normalmente. Agora, se você vive no Espírito, buscando ali, como em Gálatas, né? Eu acho que é no capítulo 5 ou 6, eu não lembro de estar escrito, fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. As obras do Espírito é o amor, a perseverança, a longanimidade, a fé. Então a gente deve viver segundo o Espírito Santo de Deus, para que tenhamos vida. Se nós vivermos segundo a carne, segundo a vontade da carne, segundo o desejo da carne, a gente vai morrer para Deus. Não é morrer, morte morrida, não, morrer para Deus. Por que tem muita gente, irmão, dentro da igreja, muito pastor, muita gente que está em cima do púlpito que é morto espiritualmente? Morto. Não fala em língua estranha, não profetiza, não tem revelação, é morto, não cura ninguém, não ora para ninguém ser curado. Não tem dons. Por quê? Está morto espiritualmente, por quê? Porque o seu ministério é voltado para a carne, não é para o Espírito. Não vive no Espírito Santo, vive nas coisas da carne, vive no dinheiro, vive no sangue dos irmãos. Entendeu, irmão? Vive no sangue das irmãs. Vive na doutrina dos homens, ele não vive no Espírito Santo. Não tem amor, não ama os irmãos. Entendeu?
Então, um corpo vivo é um corpo que olha, que vê, que ouve, que fala. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo olha, vê, fala, toca. O Espírito Santo faz isso porque ele é uma pessoa da Trindade. E quando ele está em mim, ele age na minha vida, ele fala na minha boca, ele faz você sentir a presença dele aí onde você está. Quando o pastor ora, por exemplo, no nosso último culto de quarta-feira, várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Talvez você nem saiba, eu vou te contar. Recebemos vários testemunhos de pessoas no final da oração, quando o pastor orou, depois que teve a revelação, que teve aquela visão, quarta-feira que eu orei, várias pessoas foram batizadas nas suas casas com o Espírito Santo, recebendo o dom de falar em línguas estranhas. Várias pessoas, em vários testemunhos, se você entrar na página da igreja de quarta-feira. Quem é que faz isso, irmão? É o Espírito Santo. Por quê? Porque o pastor não é morto espiritualmente, porque o Espírito Santo está com o pastor. E quando o pastor ministra, o Espírito Santo opera na sua vida. E se você tem o Espírito Santo aí, você pode receber os dons dele. Amém? Deixa eu orar, porque eu tenho que ir embora, que eu já estou atrasado. Não, a gente fala muito, né? O pastor fala muito, eu vou ficar aqui até muito tarde, já é 10h20, eu já estou atrasado, tá bom? Eu tenho que ir embora, que eu preciso chegar até 12h30 em Curitiba. Fecha os teus olhinhos aí que eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a minha igreja, que o Senhor venha nos guardar, proteger, nos livrar de todo o mal em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra entre e permaneça viva no nosso coração, permaneça viva na nossa alma, e que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja nas nossas vidas, para que andemos cheios do teu poder, do teu Espírito, da tua graça, da tua alegria, e tenhamos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera? Amanhã a gente vai transmitir o batismo ao vivo, então fica ligado que nós vamos entrar ao vivo amanhã lá do Rio de Janeiro, tá bom? Vamos entrar ao vivo no Facebook, no YouTube, a gente vai estar ao vivo lá. Então, se você quiser participar do batismo, quiser assistir, quiser ver, vai acompanhar tudo, nós vamos estar direto ao vivo lá do Rio de Janeiro para todo mundo participar conosco, tá bom? Vocês vão ver tudo e todos, beleza? Beijo no coração de vocês, Deus os abençoe. 2h da tarde a gente está aqui de novo, estou esperando vocês, tá bom? Vamos falar da política, tá quentíssimo, né? Tchau, Deus abençoe.